Paz família. Seja bem-vindo a mais um Primeira Cast, podcast da Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Caruaru. Acho que eu troquei as palavras, não tem problema. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu sei que vocês assistiram muito minha foto no último episódio, que eu não estava aqui presente. Sei que houve lágrimas, choros. Eu sei disso. Me contaram, mentira, não me contaram não. Mas estou de volta. Hoje o entrevistador da última hoje será meu entrevistado, onde será sabatinado a falar sobre confissões, sobre confessionalidade. Hoje, nosso episódio vai ser sobre confessionalidade e congregacionalismo, Pastor Thomas. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Márcio. Muito bom a gente estar de volta depois de um período aí de recesso, né, aqui no nosso estúdio. Mas é um tema importante, principalmente nessa fase, né, que nós estamos vivendo de um despertar confessional entre os congregacionais do Brasil. Exatamente. Acho que vai falar um pouco também sobre muita coisa. Acho que falar um pouco sobre a declaração da nossa denominação. Vai ter muitas coisas para falar. Mas, primeiramente, a gente tem que iniciar pelo começo. Pastor, o que é ser uma igreja confessional? Porque a gente fala muito sobre isso, mas o que de fato é ser uma igreja confessional? Eu vou começar, Márcio, falando sobre o que é uma confissão de fé, para que os nossos ouvintes, né, e telespectadores que estão vendo por meio de vídeo consigam dimensionar isso que a gente está tratando aqui. Uma confissão de fé é um documento que é uma síntese doutrinária do que uma igreja crê, do que uma confederação de igrejas crê. Confederação é o mesmo que denominação. Então, historicamente, a igreja cristã, ou as igrejas cristãs, sempre tiveram confissões de fé. Isso começa com os credos, né, como o credo apostólico, credo niceno constantinopolitano e etc., até chegarmos no período áureo do século XVI, com a confissão gaulesa, e confissão belga, o surgimento dos catecismos, que não foi originário na Reforma, mas a Igreja Católica já tinha catecismos. Então esses documentos doutrinários eles sempre foram úteis para a igreja para poder catequizar os novos na fé e para poder fundamentar a crença de um grupo ou de uma igreja, um grupo de igrejas ou de uma igreja. Então, quando falamos de confessionalidade, estamos falando da necessidade de um documento que seja uma síntese doutrinária para uma igreja local ou para um grupo. Então, a confessionalidade é necessária por quê? Porque se não tivermos um documento, haverá do mesmo modo crença, conjunto de crença. O documento delimita o que nós cremos. Se não há documento, Carl Trueman diz isso no seu livro Imperativo Confessional, se não há documento, o que nós temos? Também temos confessionalidade. Sem documento e sem possibilidade de averiguação acurada. Então fica aberto. Cada um vai fazendo como acha melhor, como diz lá o livro dos Juízes, né? Agora me diga a pergunta como foi de novo para eu trabalhar ela agora. O que de fato é ser uma igreja confessional, Muito né? bem. Falando sobre isso, o que de fato é uma igreja confessional? Uma igreja confessional é uma igreja que resguarda essa confissão de fé ou declaração. Sim. São termos sinônimos. Então, uma igreja que é regida por isso. O que nós cremos sobre Deus, o que cremos sobre a Bíblia, o que cremos sobre o pecado, o que cremos sobre Cristo, o que cremos sobre o Espírito Santo. Então, qual é o nosso conjunto de crenças? Quando uma igreja diz assim, não, nós cremos na Bíblia, em termos práticos, isso é muito vago. Porque você pode crer no que a Bíblia diz, mas você pode dar uma interpretação errada ao que a Bíblia diz. Então, a confessionalidade, ela também é um marco hermenêutico. Ela delimita uma interpretação mais bíblica da Escritura, né? Uma interpretação protestante, no caso de igrejas protestantes. Perfeito. E quando a gente fala, agora trazendo mais para o nosso nicho, né? Confessionalidade vai falar, como você falou, sobre aquilo que a gente crê, sobre a forma que a gente pensa, mas em termos de governo, né? A gente tem, pelo menos aí de forma mais geral, né, três tipos de governo, né? O que é o do presbiterato, onde há um grupo de presbíteros ou de pessoas mais velhas que cuidam da igreja. Tem onde apenas uma pessoa está à frente da igreja. E tem o nosso modelo, tá no nosso nicho, né? Que é o congregacionalismo, onde a igreja ela
toma suas decisões, ela vive, vamos dizer assim, né, entre aspas, vive sozinha, né? Esse modelo de congregacionalismo, ele tem um envolvimento com a confessionalidade? É só forma de governo ou há algo mais além disso? Boa pergunta. Esses três modelos são episcopal, presbiteriano e congregacional. Quando de modo geral nós falamos sobre congregacionalismo, precisamos também pontuar aqui que a ideia não é que não haja liderança que exerça governo. Estamos falando aqui, no meu recorte, do congregacionalismo original, podemos dizer assim, Sim. né, no século XVII, XVI, XVII. A figura dos presbíteros também sempre foi muito importante no congregacionalismo, como aqueles que são guardiões do ensino e da sã doutrina e da disciplina na igreja. Eles têm seu nível de responsabilidade, mesmo não necessariamente tendo poder total, né? O Exatamente. presbitério, dentro da igreja congregacional, também Exato. tem a sua responsabilidade. Exato. O que vai acontecer? Pressupõe-se que a membresia de uma igreja congregacional é uma membresia de crentes regenerados. Então, essa membresia instruída e santificada pelo Espírito Santo, junto com o presbitério, exercem esse governo santo e responsável. Essa é a ideia teológica do governo congregacional, né? Então, quando nós falamos de governo congregacional e da possibilidade de ele não ser confessional, o que é que nós temos? Podemos ter uma verdadeira anarquia. Porque não há um marco doutrinário. A igreja não está comprometida com uma síntese doutrinária, por mais simples e breve que ela seja. O que ocorre? Quando o mundo muda, né? Quando o tempo passa, as demandas morais, sociais, elas também mudam. Então, quando nós lemos a Declaração de Savoy, que foi uma das primeiras, né? Quando nós lemos a Verdadeira Confissão, de 1596, que foi uma confissão congregacional, que foi uma das primeiras, nós vamos ver que naquela época existiam demandas morais específicas que nós não temos hoje. Então, por exemplo, naquela época não se discutia sobre casamento gay. Então aquilo não era pauta para entrar na confissão. Hoje nós temos essa discussão. Então esse é um assunto importante. Então numa confissão de fé contemporânea, precisamos contemplar o assunto família e o que é família. E incluso nisso, pontos sobre o padrão bíblico de sexualidade, né? Então, quando falamos disso, percebemos que congregacionalismo não é só o governo. O nosso compromisso não é só com o governo. O compromisso é com a Escritura. Então, nós temos um lastro teológico muito maior. Mas qual tem sido o grande drama do congregacionalismo no Brasil? É que parece que o que nos une é apenas o governo. E mais nada. Cada igreja crê do seu modo em várias questões, né? Então tem um pregando de um jeito exótico, tem outro fazendo pregação expositiva, tem uma igreja que é reformada, E tem uma igreja tem que armista também, né? tem Tem um pastor que ele é reformado, aí na mesma igreja tem um pastor que não é tão reformado e vai seguindo. Então tem tudo isso. Então as igrejas vão ficando sem identidade. É claro que cada igreja local ela tem suas particularidades em termos de congregacionalismo. E ela é autônoma nesse sentido, né? Ela pastoreia a si mesma. Nenhuma autoridade externa tem poder sobre ela. Isso não quer dizer que ela não possa estar numa fraternidade de igrejas, né? Nós estudamos isso na nossa igreja recentemente com a plataforma de Seybrook. Exatamente. Né? Trabalhamos muitas semanas sobre isso. Então, quando uma igreja professa-se congregacional, usando esse nome, ela já está se ligando a uma história. E a história dos congregacionais é uma história confessional. É estranho porque hoje há uma posição contrária a isso. Como se nós não precisássemos. É como se estivéssemos num nível tão elevado de compreensão das escrituras e do mundo que nós não precisamos disso. É melhor deixar cada igreja livre para interpretar as coisas da sua forma. Então, se há uma junção, se há uma união de igrejas numa denominação, numa fraternidade, isso deveria ser por causa de crenças comuns na sua confessionalidade. Não por causa do seu governo apenas. Porque, vamos lá, você tem um governo
congregacional numa igreja e você tem governo congregacional na outra igreja. Mas você percebe que em uma igreja dessa, o pastor está com um discurso ariano, negando a divindade de Cristo. Mas aí vamos continuar dizendo, somos irmãos congregacionais. Por causa do governo, é inconsistente isso, né? Porque ele abraçou uma heresia histórica, condenada por vários concílios. E, biblicamente falando, completamente distante daquilo que a Bíblia fala. Heresia. Então a gente precisa observar essa questão, porque o ser congregacional em termos históricos e teológicos é um conjunto de coisas. Então a confessionalidade é importante por causa disso. Então a gente pode afirmar, o que o senhor falou, que uma igreja, para ser congregacional, ela tem que ter uma confissão bem moldada. E quando a gente pensa na questão da fraternidade, então a gente pode afirmar de tal forma que para uma fraternidade existir de uma forma melhor, é importante que haja uma harmonia dessa confessionalidade. Porque com o passar do tempo, né, historicamente falando, isso não só a nossa denominação, como todas as outras denominações congregacionais, por esse entendimento de uma igreja particular e esquecer da questão da fraternidade, elas abraçam tudo. Abraçam qualquer coisa hoje em dia. Uma questão, Márcio, aqui interessante é que há questionamento se nós precisamos de confessionalidade para sermos congregacionais. Mas nunca há questionamento sobre documentos administrativos de uma denominação. Porque se sabe que é necessário. Exatamente. Nunca há questionamento se uma igreja precisa de um estatuto e de um regimento interno ou não. Porque é necessário. Se há junção de pessoas, normas são necessárias. E porque com a confessionalidade deve ser diferente. É necessário normas que a própria Bíblia mostra, né? Faz questão de uma coisa, na questão do governo, e aquilo que é importante pra gente, que é caro pra gente, que é a confissão, a gente leva de qualquer forma, né? Exato. É inconsistente e incoerente, né? Porque há quem crê, pastor, e que fica aqui a resposta da pergunta, de que a confessionalidade, ela impõe limites. Ela aparentemente cria uma barreira acerca disso. O senhor acredita que a confessionalidade dentro de uma igreja, ela impõe limites ou há uma liberdade dentro daquela assembleia, dentro daquele grupo específico? Então, a função da confessionalidade é realmente por cercas, né? Por muros. Para evitar determinadas situações. Exato. Né? Então é uma padronização doutrinária. Né? É claro que igrejas usam a confessionalidade de modo distinto. Confessionalidade, né? De modo distinto. Por exemplo, há igrejas que dizem a candidatos à membresia que ele precisa subscrever totalmente a sua confissão de fé para que seja recebido. Há outras igrejas que têm uma confissão de fé, mas elas não fazem uso tão restrito da confissão. Então elas podem admitir membros que têm pontos de vista diferentes da sua confessionalidade. Essa é uma resolução da igreja local. Como é que ela resolve isso? Né? Mas quando a gente pensa em termos bíblicos, congregacionais, termos históricos, porque é possível uma igreja ser congregacional apenas no governo, mas ela não tem nenhuma relação histórica com o congregacionalismo. Né? Então a comunidade pode ser independente, tem um governo democrático, ela tem um governo congregacional, mas ela não está ligada à tradição congregacional. E nós estamos ligados à tradição congregacional. Né? Então a tradição congregacional não deveria ser desprezada. Se toda a vida a confessionalidade foi necessária e foi importante, porque hoje nós nos julgamos melhores que nossos irmãos do passado, achando que ela não é necessária para nós. E quando você fala sobre isso, eu fico imaginando, hoje, isso trazendo para o contexto atual da gente, né? A gente tem discutido uma declaração de fé, né? Para quem não sabe, a gente está discutindo uma minuta, que ainda é uma minuta, né? Ainda não é algo oficial. Quem desejar, os estudos estão no nosso canal também, né? Sobre esta minuta que está sendo discutida, não só na nossa igreja, como em todas as igrejas da UISCB, acaba havendo uma tensão entre a autoridade da confissão, da confessionalidade, e a autoridade da igreja local. Porque historicamente, como a gente até comentou aqui, né, houve um distanciamento disso. Quando você, não que será imposto uma declaração, ou que será imposto essa confessionalidade, mas haverá uma certa tensão. Como relacionar essa possível tensão que vai haver nessas igrejas, não nessas igrejas, mas como em todas as igrejas, entre a confessionalidade, de fato, com a autonomia da igreja local? Quando uma minuta é discutida, né, ela é disposta para a discussão,
uma proposta de confessionalidade, isso precisa ser votado num bom sistema congregacional, né? Então, no nosso caso, estamos discutindo sobre a declaração de fé congregacional da União de Igrejas Congregacionais do Brasil. Essa minuta será discutida na Assembleia Geral Ordinária, Perfeito. pelos pastores e delegados que vão estar ali. E as igrejas, os oficiais, estão tomando ciência desse documento, como é o caso de nossa igreja. Nós estamos estudando isso todos os domingos, né? Para conhecermos o documento. Então, se uma igreja não concorda com pontos da minuta, ela pode se posicionar contra isso. Ou se ela acha que precisa algum acréscimo, ela pode também enviar isso para o departamento de teologia, de educação teológica da denominação. Então, a declaração ela não será imposta, ela será votada. Uma vez votada pela maioria, o documento entra em vigor. Então, os discordantes vão precisar lidar agora com o documento oficial, em termos práticos, pelo que eu entendo do processo. Sim. Esses discordantes, eles não serão removidos da denominação. Mas agora a denominação tem um documento oficial, principalmente importante para a subscrição dos novos pastores. Então, revistas de escola dominical vão ser publicadas, estudos e comentários dessa declaração vão ser publicados. Então, haverá toda uma mobilização para fomentar a cultura desse documento dentro das igrejas. Então, qual é a tensão aí? A tensão se dá praticamente naqueles que não professam a teologia que a declaração professa. Exato. Basicamente isso. Então, aquelas igrejas que já têm firmado uma doutrina histórica, bíblica, elas não terão dificuldades com isso, né? Então, eu acho que a tensão vai se dar aí. No caso da autoridade da igreja, também não fere a autoridade da igreja. Porque a igreja, ela não é chamada em sua assembleia para decidir sobre o que é bíblico ou não. Está na Bíblia, o que é bíblico. Acabou. Ela é chamada para decidir sobre questões disciplinares, exclusão de membros, questões administrativas, abertura de novos campos, fechamento de novos campos, parcerias de várias espécies. Então a Assembleia é movida por conta disso. Declaração dos relatórios da igreja, né? Relatórios financeiros, nossas igrejas são muito transparentes nisso. Então não fere a autoridade da igreja. Perfeito, perfeito. E trazendo para aquilo que o senhor já estava falando, acerca dessa confessionalidade, de como ela deve ser colocada dentro da igreja, eu vejo em algumas igrejas, e só falo com todo o respeito do mundo, nas igrejas presbiterianas, que colocam, por exemplo, a confissão de Westminster quase como um ídolo. Obviamente não são todas, mas eu conheço algumas assim, né? E pode até ter uma preocupação, principalmente de pastores mais antigos, acerca disso, da confissão de fé se tornar um ídolo, né? Onde há pastores que citam muito mais a sua confissão de fé do que a própria Bíblia. Não, porque a confissão de fé fala sobre isso, 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 certo, mas a confissão ela foi tirada de algum lugar, né? A confissão de fé, ou a confissão de fé, ela vai declarar, ela vai falar sobre aquilo que primeiramente a Bíblia fala e que a gente confessa sobre, a gente, por crer nela, confessa sobre aquilo. Mas pode haver, por exemplo, uma mistura de ideias de idolatrar aquela confissão. Uhum. E você dá tanta importância àquilo ali, àquele documento, que às vezes até você deixa a Bíblia em segundo plano. Como evitar esse problema, esse possível problema dentro da autonomia da própria igreja? Uhum. Eu acho que a utilização da confissão, ela é útil, por exemplo, para questões apologéticas, questões catequéticas, né? A fundamentação do que crê uma igreja. Mas a Bíblia é a norma das normas. A confissão é uma norma baseada na Bíblia. Então, uma confissão pode errar. Ela pode precisar de revisão. Ela pode precisar de acréscimo, né, no futuro. Porque ela não é a Bíblia. Por mais fiel que ela seja às Escrituras. Exatamente. Ela não é a Bíblia. Então, as igrejas precisam estar conscientes dessa realidade do que é um documento confessional, né? Sobre a postura de idolatrar um documento, de fato existe esse posicionamento, né? Uma coisa é você valorizar a tradição, você amar a tradição, amar a sua teologia, mas não devemos divinizar declarações de fé.
devemos sermos fiéis às Escrituras. Se a declaração é fiel às Escrituras, Deus seja louvado por isso. Amém. Né? Então, ela é um trabalho baseado nas Escrituras. Perfeito. E a igreja tem que trabalhar acerca disso, né, pastor? E quando a gente pensa em termos eclesiásticos, acerca da igreja como um todo, como é que a membresia trabalha nesse sentido? Como é que a membresia ela pode ser partícipes dentro dessa confessionalidade da igreja? Porque, como o senhor bem disse, as igrejas, as igrejas têm sua autonomia, mas há pastores que às vezes não seguem aquela confissão. E às vezes o próprio membro, a própria membresia vai tomando um conhecimento acerca disso. Qual é o papel da membresia dentro dessa confessionalidade dentro da igreja? Sim, muito bom. Muito boa pergunta. Eu acho que a coisa pode ser colocada de modo didático, de que, por exemplo, quando a igreja tiver sucessão pastoral, na sabatina, ao candidato ao posto, né, ao cargo pastoral, deve ser indagado se ele subscreve a confissão de fé, se ele se compromete com a confissão de fé. Porque a igreja tem aquele comprometimento com aquele documento. Se ele não subscreve e a igreja é preocupada no ensino saudável e preocupada com a fidelidade confessional, a igreja não deveria contratar esse pastor. Porque, por um motivo lógico e prático, haverá conflito. Há casos de igrejas que nós sabemos disso. Inclusive de casos de pastores que disseram que subscreviam e depois que assumem a igreja, eles fazem o contrário disso. Não deveria acontecer também. O pastor deve ser honesto com a igreja. Se ele tem ressalvas, se ele tem discórdias, ele deve dizer isso à igreja, para que depois não haja um desgaste desnecessário, porque não houve a devida clareza no trâmite, né? Com respeito à vida prática da igreja, a igreja pode ser partícipe usando os documentos confessionais para culto doméstico, para classes de catecúmenos, classes de escola dominical, para discussões sobre isso, para podcasts feitos pela igreja discutindo aquilo, pensando em termos práticos naqueles assuntos. Então as possibilidades são várias de como a igreja pode tornar a confissão de fé útil para a sua vida. Sabendo que, como nós falamos anteriormente, a Bíblia é mais importante, o ensino bíblico é mais importante, mas a confissão de fé é um norteador hermenêutico, importante também para a igreja. Mas não devemos confundir as coisas, né? Devemos entender que a Bíblia tem um papel elevado para a igreja. Então, substituirmos, por exemplo, sermões expositivos por sermões baseados na confissão de fé não é sábio. Devemos ter um ambiente propício para o ensino da confissão de fé. Mas o culto deve ser alvo de sermões, explicação da Escritura. É claro que não é errado o pregador citar um ponto da confissão de fé no seu sermão, mas ele também deve ter cuidado para não ser muito exagerado nisso. Exato. Perfeito. E quando a gente ainda lidando na questão de membresia, pastor, o senhor falando sobre isso, eu fiquei matutando acerca disso. Se houver, porventura, um ponto dentro da nossa confessionalidade, isso eu estou falando justamente, especialmente da declaração de fé, acerca de um ponto que talvez a igreja não seja completamente a favor daquilo. Porém, eu não sei se tem isso, mas eu não li todo o documento. Mas eu não sei, por exemplo, se a minuta fala sobre o milênio, por exemplo. Né? Se, por exemplo, se a minuta fala sobre o amilenismo, que de fato declara como o amilenismo como... Isso é um exemplo, não? Uhum. Eu não sei, eu não sei se tem. E a igreja, por exemplo, ela não segue essa linha. Ela segue uma outra linha. A igreja, ela pode subscrever em partes e deixar esse ponto do lado, ou como não é um ponto primordial acerca daquilo que a gente crê, a gente pode simplesmente deixar de lado e a gente seguir em frente. Segundo nós observamos na declaração da UISB, a declaração é amilenista. Sim. Ela adota um ponto escatológico, né? O que não aconteceu, basicamente, em Westminster, por exemplo. A questão dessa discussão sobre o milênio ficou em aberto e apenas questões da escatologia geral e particular, com exceção dessa questão do milênio, foram tratadas. Então, há casos que a igreja ou membros possam ter liberdade de terem ressalvas, como essa questão do milênio, que não é uma questão
é Aquilo que não é fundamental. primário, né? Aquilo que não é Exato. primário. Não é que não é importante, não é isso. Uhum, Mas que não é uma questão que compromete exato. a fé, né? É como se fosse assim, se a membresia não crê que a Bíblia é completamente a palavra de Deus. Aí Exato. seria aí seria um outro Aí problema, tem um né? problema. Mas quanto a isso, a igreja deve resolver internamente, né? Sim, Como é que ela lida com esses pontos? Ela deve conversar com as pessoas devidamente designadas por isso na denominação, também para esclarecer essas questões e como a igreja pode lidar com isso. perfeito. E ainda olhando para a nossa história de fato, acho que está discutida uma nova declaração, né? Talvez outras no futuro também sejam discutidas, porque como o senhor bem disse, o tempo passa, as coisas vão acontecendo, novas situações precisam ser discutidas acerca disso. Mas aquilo que está no passado, por exemplo, acho que tem os 28 artigos de Cali, ele deixa, não é que ele deixa de ser importante, mas ele deixa de ser uma base. Uhum, O congregacional brasileiro, né? Que é até chamado de caleano, né? uhum. A gente deixa de lado essa confissão, ou a gente pode viver bem tendo as duas, Sim, já que não, claro que já que não há nenhum tipo de distinção entre uhum, elas, né? sim. Não há problema em continuarmos tendo os 28 artigos como um documento histórico, né? Não há tensões entre a nova declaração de fé e os 28 artigos. Mas há pontos que são contemplados na declaração de fé que não são contemplados nos 28 artigos. Então, por exemplo, a doutrina do decreto, isso não está nos 28 artigos, como está na declaração. O governo da igreja, Cali não tratou isso nos 28 artigos, apesar de sabermos que ele era um congregacional, né? Havia uma prática congregacional da igreja fluminense. Então, os documentos ficaram juntos. Os 28 artigos como um documento histórico, um patrimônio histórico confessional dos congregacionais brasileiros, mas a declaração vem suprir necessidades prementes para as igrejas, para o ensino nas igrejas, a fim de que tenhamos uma maior unificação do que nós cremos. Esse é o ponto. Perfeito, perfeito. Para que não tenha nenhum tipo de dificuldade, né? Nenhum tipo Sim. de briga. Aí, pastor, agora mudando, não mudando de assunto, mas eu quero mais sua opinião acerca disso. Acho que tem visto nas igrejas congregacionais, pelo menos eu tenho visto isso, uma tentativa de voltar àquilo que é importante para nós, né? Acerca de confissão. Quando a gente olha hoje para o congregacionalismo no Brasil, de fato, né? De forma até generalizada, né? O senhor crê que esse congregacionalismo confessional ele está em crise e acho que tem tentado trazer de volta aquilo que é do passado, ou está tendo um ávido crescimento acerca de fato de um congregacionalismo confessional? Há um crescimento que não é tão lento, mas não é tão rápido. A nova geração, né, de pastores que são estudantes de teologia, eles têm tido contato primário com a teologia reformada. Diferente da formação de pastores, e eu digo isso com todo respeito, né? Sim. De pastores que foram formados há 30 anos, 40, 50 anos. Nós não tínhamos a mesma quantidade de literatura à disposição que nós temos hoje. Não tínhamos a mesma quantidade de editoras que nós temos De hoje. acesso hoje em dia, a gente tem acesso ao conhecimento Pois de uma é, forma muito, muito mais fácil. pois é. Você pode ler um livro que está publicado apenas em inglês sem você falar inglês. Só é você ir Exatamente. lá no Kindle e traduzir aquilo, ou mesmo usar um aplicativo que você fotografa o texto em inglês e ele traduz para você. Né? Então as ferramentas são muito avançadas no nosso tempo. Então eu tenho visto como alguém que está dentro dos seminários congregacionais há mais de 10 anos, como professor também, e agora como reitor do seminário, que a nova geração ela tem um contato imediato, de cara. A porta de entrada dessa nova geração, já é teologia reformada. Então há um interesse muito grande nisso e na volta a essas raízes. É claro que há uma tensão aí por questões experimentais, emocionais. Então, de igrejas, por exemplo, que não tiveram essa tradição presente. Então, um novo pastor, ele precisará estar consciente de que ele terá um trabalho grande, muitas vezes, para conscientizar aquela igreja que o que os congregacionais pensam é muito maior do que aquela igreja aprendeu.
É claro, não desrespeitando os líderes que passaram Sim, sim. por ela, mas que hoje nós temos mais luz para pensarmos sobre isso. Então, o ensino acerca da história, acerca da teologia, acerca da doutrina para essas igrejas é fundamental. Então, a nova geração já tem caminhado para uma postura diferente em termos de confessionalidade. Mas muitos pastores mais antigos também têm caminhado a passos largos para essa mudança. Muitos já tiveram uma virada de chave, porque eles são leitores. Eles acompanham as publicações, as discussões, eles se reciclam nos seus cursos, então eles estudam e eles já têm uma compreensão maior. Então, eventos no Brasil, por exemplo, que foram e são, né, importantes para essa mudança, Conferência Fiel. A Fiel popularizou muito a teologia reformada e muitos pastores congregacionais passaram por lá assistindo aquelas palestras. O Simpósio dos Puritanos, né, que hoje não existe mais, mas muitos pastores passaram por lá. Eu passei por lá e nós nos encontrávamos lá. Então era um simpósio de teologia reformada. E fora as grandes conferências que são espalhadas pelo Brasil, que são transmitidas em tempo real. Então o conhecimento é mais fácil no nosso tempo. Então isso tem se tornado um movimento crescente no nosso meio congregacional. Graças a Deus. Isso é muito importante até pra mim, né, que estou iniciando nessa caminhada de estudos, eu acho que tive essa facilidade. E quando o senhor já acabou de falar sobre acerca de jovens pastores, jovens ministros congregacionais, no outro podcast, no anterior a esse, o senhor conversou com o pastor Bruno acerca da importância do ensino teológico para missionários no campo, né? E trazendo para a nossa realidade acerca daquilo que a gente está falando, qual a importância do ensino teológico mais robusto e confessional para novos ministros, né? Porque o tempo vem passando, igrejas vêm crescendo, igrejas se vêm abrindo, né? E há uma necessidade também em termos de jovens pastores, né, eles terem uma confessionalidade mais robusta, mais firme. Para esses jovens pastores, qual seria o melhor caminho? Qual o conselho que o senhor daria acerca disso? Termos práticos, estudar no Jonathan Edwards, né? Vem estudar Leia conosco. tudo dele. Nós temos disposto ao público congregacional também estudos avançados, né, no nosso seminário. E a nossa intenção é essa também. Exato. É dar esse suporte Exato. Para uma formação estendida. Então nós temos especializações, várias especializações. Nós já temos 2 mestrados, né, e nós vamos lançar um próximo curso de mestrado esse ano. Na área também, na área também de estudos bíblicos, né, e que é o nosso carro-chefe. Então nós temos trabalhado arduamente para poder oferecer uma boa e robusta educação acadêmica reformada para os congregacionais também. É claro que nosso público no seminário é muito maior do que os congregacionais, né? E muito maior do que a nossa região em Pernambuco. Com certeza. Mas nós estamos tentando ajudar esses irmãos, né? Um outro conselho que eu dou para esses jovens pastores sejam estudantes da história da teologia dos congregacionais. Escavem isso. Procurem os documentos antigos, né? Recentemente eu traduzi a plataforma de Cambridge, né? Nós publicamos, estudamos isso na nossa igreja. Então isso está à disposição dos irmãos. Sim. Para que conheçam. Traduzir também, estudamos na nossa igreja a plataforma de Seybrook, que em algum momento, nesse ano, talvez a gente publique. Vai dar né? certo. De modo digital em Kindle. E também já trabalhei outra tradução que estudamos também lá na igreja, mas só com seminaristas, que foi a verdadeira confissão, né? Em algum momento também vai sair. E já temos declaração de Savoy, 1658. Então estude esses documentos como peças preciosas do que os nossos irmãos produziram em termos teológicos. Para que você se situe, né? Assim, qual é a tradição que eu estou inserido? Porque a nossa sensação muitas vezes é que o congregacional brasileiro ele nasceu assim e ele não sabe quem ele é. Eu sou o quê? Eu sou um batista? Eu sou um presbiteriano? Eu sou um episcopal? O que é que eu sou? Qual é a minha identidade? Como é que as coisas funcionam? Então, congregacionalismo é só votar na Assembleia? É só isso mesmo? É porque a gente elege um pastor e os oficiais? Ou não? Na minha igreja nem tem isso aí. Na minha igreja nem tem Assembleia, mas tem o nome congregacional. Então é preciso estudar para que você crie uma identidade. Sem o estudo, não tem formação de identidade, né?
É aquilo, é aquela máxima. Como é que você crê em algo se você não olhar pra trás, né? Tem que olhar pra Exato. história, não tem Exato. jeito. Não, certa vez eu conversando com um colega, um grande colega meu, que ele é espírita, ele falando que era espírita, se você já entendeu, buscou atrás o que de fato é o espírito? Não, tô crendo no negócio, não tem nem busca, né? Uhum. Então isso serve pra gente também. Por fim, pastor, pra gente já partindo para o final e pra gente encerrar também, quando a gente fala sobre confessionalidade, acho que quando a gente fala em confessionalidade, a gente pensa em termos bíblicos. Então, quando a gente pensa em se abandonar a confessionalidade, a gente está literalmente abandonando as escrituras. Quais são, para o senhor, quais seriam os maiores perigos? Então, qual é o maior perigo que há nesse abandono da confessionalidade? Porque aí as igrejas têm seguido esse caminho. Uhum. Igrejas que a gente sabia, que a gente conhecia de ser uma referência para a gente, ao passar do tempo, foi abandonando. Quais são os perigos para isso e quais os conselhos que o senhor daria para essas igrejas tomarem cuidado acerca disso? Eu acredito que o pragmatismo é o primeiro inimigo das igrejas, né? É claro que o formalismo também sabe? É um formalismo, um tradicionalismo extremo, frio, engessado, ele pode matar uma igreja. A confessionalidade, ela deve ser usada de modo orgânico na igreja, não de modo frio, não de modo automático, mas de modo orgânico. Assim como a Escritura nos ensina as verdades de Deus, de modo orgânico. Então, quando uma igreja vai abandonando a confessionalidade, né, muitas afirmam a confessionalidade, mas na prática a gente vê que a coisa é muito diferente. Como se dissesse assim, na prática não funciona, né? Talvez seja porque elas não encontraram ainda o ponto de convergência da teologia dogmática na prática da vida da igreja. Então, como é que essa teologia se aplica? Então, nós vamos apenas para dar um salto aqui, um salto incoerente. A gente crê nisso, mas a gente vai fazer uma coisa aqui que é contra o que a gente crê, porque só funciona se fizer assim. Então, isso é fruto de impaciência, é Sim. fruto de falta de reflexão teológica, é fruto de falta de oração, pedindo a Deus caminhos bíblicos para fazer o seu serviço, né? Então, o abandono da confessionalidade, historicamente, entre os congregacionais, trouxe grande destruição. Então, muitas igrejas congregacionais adotaram heresias, adotaram o unicismo, muitas morreram, muitas se uniram com igrejas presbiterianas. Esse foi o mal menor, né? Na verdade, não foi um mal, mas assim, mal menor no sentido de que elas abandonaram sua história Em termos históricos, né? e se tornaram presbiterianas. Sim. Que bom que os presbiterianos abraçaram esses irmãos. Mas é triste sabermos isso. Quando olhamos para igrejas congregacionais na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, hoje elas são prédios fechados. Ou elas são mesquitas, ou elas são templos de outras religiões, porque houve um abandono da sã doutrina, né? Então é perigoso nós brincarmos com isso. Se uma igreja hoje funciona bem em termos logísticos, em termos de eventos, sem a sã doutrina, isso não é garantia que ela terá uma vida longa. Não é uma garantia. Minha igreja hoje, que eu sou pastor, se é membro de lá, tem uma teologia saudável. Também não é uma garantia que, se ela não for fiel ao ensino, colocando em prática, ela terá uma vida longa. Porque muitas igrejas podem ter um ensino sólido e bíblico, mas o povo não está comprometido com o ensino. Exato. Então isso compromete a vida da igreja. Mas se há bom ensino, bíblico ensino, confessional ensino, e há comprometimento da congregação com esse ensino, a vida útil dessa igreja ela é alongada, né? O que é que o texto bíblico nos diz? O princípio ali do quinto mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam longos. Nós devemos honrar a Deus e sua palavra para que nós vivamos bons dias como igreja. Porque senão o nosso tempo será encurtado. A igreja de Deus não morre, de modo geral. A igreja espalhada pelo mundo todo. Mas igrejas locais podem definhar e morrer por infidelidade teológica e doutrinária. Olhe para as igrejas do Apocalipse e veja quais delas estão funcionando hoje. E veja as repreensões doutrinárias. Todas elas sofreram repreensões doutrinárias, né, com exceção ali de Filadélfia. Mas todas elas sofreram represálias do Senhor. E veja qual é o estado delas hoje, Hoje em dia. né? Então nós devemos observar isso. Né? E aquilo que eu já disse já em certa vez,
que eu sei que tudo é graça de Deus, porque a nossa igreja, ela é uma igreja de uma liturgia simples, no aspecto de não ter nada grandioso, a gente não faz nada que não esteja nas escrituras, porque há uma tendência natural das igrejas de com o passar do tempo, os irmãos vão diminuindo, a igreja vai diminuindo em termos de membresia e vai acrescentando coisas à liturgia, eventos estranhos à igreja, para trazer principalmente jovens, né? Atrair jovens, atrair pessoas. E na nossa igreja não tem isso. Nossa igreja é muito tranquila acerca disso, é muito correta acerca disso, e Deus tem nos abençoado trazendo novas pessoas, né? Praticamente sempre, todos os meses, tem entrado pessoas na igreja. Acho que esse podcast vai depois, mas neste domingo nós teremos recebimento de pessoas na nossa igreja. Então, graças a Deus, e de fato é graça de Deus, Deus tem acrescentado, independentemente se acha que tem trazido coisas a mais ou não, Sim. né? E Deus tem nos abençoado. Mas é isso. Obrigado, pastor, mais uma vez. Nada mais. Obrigado a você que esteve aqui nesses pouco mais de 40 minutos. Que Deus abençoe sua vida. Siga nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, vai estar passando aqui em algum lugar. E orem por nós para que a gente consiga manter esse trabalho que tem sido uma bênção na vida de todo mundo, na nossa e nas pessoas que nos assistem. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!